Luciene Vitória, fui roubada no meu apiário, levaram tudo. Olha bem, Luciene. Você vê que eu falei isso aqui hoje, hein? Questão de roubo. A abelha é um animal muito perseguido hoje, tá bom? E tem ladrão de tudo, até de abelha. O cara às vezes é apicultor e ao invés dele trabalhar honestamente produzindo o mel mais valioso do mundo, ele se lança a mão para ser bandido. Infelizmente isso acontece e tem muitos que são assim. Ele junta ali 4 ou 5 comparsas, vai com um caminhão para dentro do apiário e rouba o apiário inteiro. Não deixa nem o caco da telha. Mas isso por quê? Porque o apiário não está instalado numa distância de segurança. Apiário até 500 metros para você proteger seu apiário. Isso é fundamental, tá bom? Não perde essa questão não, porque é muito importante você proteger suas abelhas, tá bom? Raimundo Viana. Professor Armindo, eu moro em Manacapuru, Amazonas. O que o senhor pode dizer dessa região? Vale a pena? Demais, meu irmão. Ao longo desses últimos 30 anos, muita gente veio desenvolvendo a ideia de que a região amazônica ela não teria condições ou não daria condições para a abelha crescer, desenvolver e produzir mel. Não fosse isso, eu não veria a produção de mel no estado do Pará, eu não veria a produção de mel no Alto Xingu, eu não veria a produção de mel em Rondônia e Acre igual eu já vi. E não estou falando de pouca produção, estou falando de super produção de mel. Então, meu irmão, aí em Manacapuru, dá para você implantar apiário sim, dá para você criar abelha sim. A super produção de mel aí na região amazônica, ela pode chegar a 40 quilos de mel. Não é a mesma superprodução que tem, por exemplo, na Caatinga nordestina, que pode chegar a 120. O bioma aí é mais equilibrado, a florada é mais distribuída. Não tem pico de florada, mas você alcança 40 quilos de mel. Imagina, você com uma produção de mel na Amazônia e com o marketing do mel da Amazônia. Um marketing pronto. Então, meu irmão, isso é riquíssimo que você tem na sua região e você não pode perder, né? A Sueli Sanches, no caso de chácara, tem como cuidar da abelha sem ferrão? Sueli, até na cidade. Isso foi alvo, inclusive, do nosso podcast de ontem. Quero até perguntar, tem alguém aí que acompanhou nosso podcast ontem? O podcast de ontem foi exatamente isso. Abelha com ferrão e abelha sem ferrão. Quem que acompanhou aí? A gente falou disso. Abelha sem ferrão dá para você cuidar na cidade, dá para você cuidar no campo, dá para você cuidar onde você quiser. O que você não pode esquecer é que a abelha sem ferrão, a superprodução dela é no máximo 1 litro de mel por ano. Uma colmeia de abelha sem ferrão não dá 60 quilos, 80 quilos, 100 quilos, igual a abelha com ferrão dá. A abelha sem ferrão produz pouco. Uma abelha jataí, por exemplo, na cidade, ela produz 100 ml por ano. É a superprodução da jataí na cidade. Então você não pode iludir. É uma abelha importantíssima. O nicho ecológico que ela ocupa, a importância dela como agente polinizador é muito importante. O apicultor ter o meliponário dele. Eu tenho o meu. O meu apiário Nova Era é um apiário meliponário. Eu tenho abelha com ferrão e abelha sem ferrão, tudo junto. Mas isso não quer dizer que eu tenho o objetivo de produzir mel da abelha sem ferrão. Eu nem preocupo em colher. O mel tá lá. Eu vou tirar o melzinho de uma abelhinha que produz tão pouquinho? Eu prefiro que a que tenha abelha sem ferrão perto do apiário, que ela vai ajudar na polinização e na produção de mais flores para a abelha com ferrão. Então a abelha sem ferrão ela colabora com a com ferrão. Ah, professor, então eu vou ter que ter a sem ferrão no meu apiário? Não, você não tem que ter. Ela colabora, mas ela não é insubstituível. Se você não tiver o seu meliponário, quiser ter apenas o seu apiário com abelha com ferrão, você vai ter normalmente e não vai atrapalhar em nada a superprodução de mel. Porque o que determina a superprodução de mel é o trabalho do apicultor dando conforto biológico para a abelha, tá bom? Até por aí é assim que funciona, né? Bom, é por aí. O Edmundo está perguntando como que a abelha carrega água. Na boca, meu irmão. Na boca e no estômago. Ela leva água para dentro da colmeia, redistribui água para as larvas, redistribui água para as outras abelhas, mantém o ambiente equilibrado dentro da colmeia, trazendo água na boca e no estômago. Ela regurgita a água. A abelha tem 2 estômagos. A gente falou isso, inclusive, na aula de quarta-feira. Vocês devem lembrar que a gente falou da anatomia da abelha. A abelha tem 2 estômagos. O primeiro estômago dela, ela carrega o quê? Carrega água, carrega néctar. Quando ela tem que devolver o mel para o favo, ela regurgita o mel do estômago e volta para o favo. Aquilo ali não está acompanhado de acidez estomacal. Não tem ali líquido do estômago dela, né? A abelha tem 2 estômagos. O estômago que produz líquido, que gera processo de digestão do mel, é o segundo estômago. O primeiro não. O primeiro é como se fosse um saco. Só para carregar água, só para carregar néctar, tá bom? É por aí que a coisa acontece.